Boa noite, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, Professor Alcides, para muito mais química, gente, aqui no nosso canal. Deixa eu ver quem tá aqui, rapaz. Rafael, tem tanto polo aqui que eu tô até perdendo perdendo de vista. Tem até um... Tem mais pra baixo aí, tem? É Bom Jesus. Olha o tanto, cara. Sobe aí pra mim falando aqui todo mundo, pra ver, ó. Bom Jesus, Capitão de Campos, Cocal, Eliseu Martins, Inhuma, Ipiranga, Jerumenha, esse do mulato que eu não sei, não tô sabendo qual é, Oeiras, Pimenteiras, Queimada Nova, baixa aí, deixa eu ver quem mais. Riacho Frio, São Pedro, Santa Cruz, São Francisco, Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Qual é esse outro aqui? Teresina e mais um que eu não estou conseguindo identificar aqui, porque é muito polo hoje. Que massa, meu amigo. Gostei. Muita gente conectada aqui, acompanhando a gente aqui no nosso canal. Pessoal de São Francisco aí, ó. Boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sussa! Bom, pessoal, hoje vamos ver um conteúdozinho. A gente já até falou algumas coisas sobre ele. Vamos dar uma retomada em alguns pontos e colocar algumas coisas novas também, tá? É um assunto que envolve um pouquinho de matemática, eu sei que alguns às vezes ficam assim, ah, meu Deus, é difícil. Vamos com calma, com paciência, que dá tudo certo, beleza? Que são a estequiometria. Estequiometria, minha chefa, qual é? Aquele cálculo que o engenheiro químico está lá na indústria. Aí você chega lá, sim, eu quero preparar margarina, o que é que eu preciso? Ele vai fazer o cálculo lá de quanto de óleo, quanto de catalisador, quanto de água, quanto de cada um vai ser utilizado para poder produzir aquele determinado produto. E o cálculo estequiométrico, ele se baseia exatamente em uma estruturação chamada de mol. O que seria o mol? Tá? O mol, ele é um cálculo que envolve o mol, ele é um cálculo que envolve, gente, o seguinte, você ter a quantidade de matéria, tá, relacionada com outras expressões, outras quantidades, como a massa, o volume e o número de moléculas. O mol, que é a quantidade de matéria, é a base do cálculo estequiométrico, tá? Na química, o mol, essa unidade que eu estou falando para vocês, que é a quantidade de matéria, nós utilizamos ela para comparar com as outras coisas. Massa, volume e número de moléculas, ok? Então, o mol é aquele coeficientezinho que fica na frente das equações químicas quando estamos balanceando. Nós utilizamos aquela referência, tá, para fazer determinado cálculo, ou de um reagente, ou de um produto, quando vai participar de determinada reação, tá bom? Olha aqui, ó. O mol, o que equivale o mol? Significa quantidade de matéria, certo? E o mol é obtido quando você pega a massa da substância e divide pela sua massa molar, tá? Lembrando que existe a massa molecular e a massa molar. Elas têm o mesmo valor, mas intuitos diferentes. Por exemplo, a massa molecular é a massa referente da molécula. É quando a gente analisa para uma determinada molécula, uma só. O mol, a massa molar, é para 1 mol de substância. E 1 mol de substância, segundo Amedeo Avogadro, o cara que determinou esse cálculo, 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Então, o número de mols é baseado nesse valor. Show? O número de 6 vezes 10 a 23, que está até aqui, ó. 1 mol também equivale a 22,4 litros. Em 1 mol, qualquer substância gasosa tem 22,4 litros. Isso é um valor padrão, tá, gente? Esses valores não mudam. E vocês têm que gravar eles, tá? Não pode esquecer. Show? E 1 mol equivale à massa molar da substância. Ok? Então nós temos essa referência
E a partir dessa referência que nós determinamos o cálculo quando estamos analisando uma equação, tá? Então vamos lá. O mol se compara com quem? Com a massa molar de uma substância. Por exemplo, o gás hidrogênio. A massa molar dele é 2 gramas por mol. Porque o gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio e a massa do hidrogênio é uma unidade de massa atômica, que é o que tem lá na tabela. Ah, só para falar uma coisa para vocês. Esses valores de massa, gente, você não decora. A gente não tem que estar decorando nada. Ele é fornecido na questão, tá? O que você tem que gravar mesmo é que 1 mol equivale à massa molar, que 1 mol equivale ao volume molar, 22,4 litros, e que 1 mol equivale a esse númerozinho aqui, que eu vou até dizer para vocês, que a gente pode arredondar. Eu prefiro usar 6 vezes 10 a 23. Arredondando para facilitar a nossa vida, mas o número correto é 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. O que seriam essas entidades? Átomos, moléculas, íons, aí vai depender da questão, tá? Então, basicamente você tem que saber isso aqui, ó, para responder uma questão de cálculo estequiométrico, de estequiometria. 1 mol de qualquer coisa vai corresponder ao número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23, equivale à massa molar da substância em gramas por mol, e se estiver no estado gasoso, 1 mol de uma substância do estado gasoso nas CNTPs, que são, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. CNTP. Equivale a 22,4 litros. Então, o que você tem que gravar, gente, ó, essa informaçãozinha bem aqui. Isso aqui é a base de estequiometria. Você precisa dessa informação, tá? Para comparar, eu vou já mostrar para vocês como se compara, como se utiliza ela. Mas no primeiro momento, eu vou dar um tempinho que eu quero que você anote exatamente isso bem daí. Você coloca que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, igual a massa molar, igual ao volume de 22,4 litros. Anota essa informaçãozinha que está no slide aí para vocês. 2 minutinhos para poder a gente utilizar ela já já. Vamos lá. Anota. Gente, ó, primeira coisa, vamos aprender a calcular a massa molar, a massa das moléculas, tá bom? Nas questões, algumas questões costumam vir a massa, tá?
A questão já te dá a massa ali para você calcular. Aliás, ela já fornece a massa para você utilizar. Outras, ela te dá a massa de cada átomo. Olha como essa questão fez aqui, ó. Ela deu a massa do hidrogênio, que é 1U, do oxigênio, do sódio e do enxofre. E aí você tem a molécula ali. Professor, como é que eu faço para calcular? Você vai pegar, olhar para a molécula da substância, olha a sua fórmula molecular, ver quais átomos aparecem e a quantidade. Por exemplo, aqui nós temos Na2SO4. Tem o sódio, que é o Na, o enxofre, que é o S, e o oxigênio, tá? Como é que você vai calcular? Você vai pegar a massa que a questão lhe forneceu, a massa de cada átomo, e multiplicar por quantas vezes ele aparece. Por exemplo, tem um 2 aqui do lado do sódio, então significa que tem 2 átomos de sódio nessa molécula. E a massa do sódio é 23, então fica 2 vezes 23, que vai dar 46. Bota aqui do lado. O enxofre não tem nenhum número do lado dele. Quando isso acontece é porque só tem um, tá? Um enxofre. E a massa do enxofre, ó, 32. 1 vezes 32, 32. Ok? E o outro é o oxigênio, que aparece, tem o número 4. Aparece 4 vezes e a massa do oxigênio é 16. E 16 vezes 4 vai dar 64. Quando você somar tudo aqui, ó, 64 com 32 com 46 vai dar 142. Mas nesse caso eu vou colocar 142U. Por que eu coloquei um U? Porque a questão pediu a massa molecular. E tem uma diferença entre a massa molecular e a massa molar. A mudança entre elas está na unidade, tá? O valor é o mesmo. Se você perguntar qual é a massa molar do Na2SO4, que é o sulfato de sódio, a diferença é que vai ser 142 gramas por mol. E a massa molecular é 142 U, tá? A gente analisa ela dessa maneira aí. Show? Quando é a massa molar, a gente coloca em gramas por mol. Massa molecular, U. Tá? É só um detalhezinho quando aparecer na questão. Por exemplo, o ácido acético, ó, tem o carbono, tem o hidrogênio e tem o oxigênio. O carbono aparece 2 vezes, o hidrogênio tem 4 e tem 2 oxigênios. Então você pega as quantidades e multiplica por suas massas. Por exemplo, 2 vezes 12 vai dar 24, é a massa do carbono. O hidrogênio, 4 vezes 1, 4, porque a massa do hidrogênio é 1. Do oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32. Quando somar tudo aqui, vamos ter que a massa vai dar de 60 gramas por mol. Essa é a diferença básica. Quando se trata de massa molecular, a unidade utilizada é essa, e massa molar, a unidade é esta. Tá bom? Mas é o mesmo valor numérico, tanto para a massa molar quanto para a molecular. A massa molecular do ácido acético vai ser 60U, a massa molar, 60 gramas por mol, certo? Aí é determinando a massa, show? Só queria demonstrar para vocês como faz. O foco mesmo principal, que eu quero que vocês entendam, é essa parte aqui. Eu coloquei agora 3 cálculos para vocês perceberem. Por quê? Quando eu te digo que 1 mol, é igual à massa molar da substância, que é igual a 22,4 litros, e que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Eu estou mencionando que eu posso comparar todos esses valores. E eu vou demonstrar como compara agora. Aqui no caso, eu vou fazer uma comparação envolvendo massa com massa, certo? Olha como é que a questão diz. Qual a massa de NH3, a amônia, obtido quando se reage totalmente com 3 gramas
de gás hidrogênio. Gente, quando ele fala em massa, a gente vai comparar a massa molar com a massa fornecida e vamos fazer a famosa regra de 3, tá bom? Ele está comparando quem? Ele está comparando esse aqui com esse aqui. Estão vendo que tem um númerozinho na frente? Esse número na frente que aparece aqui é o coeficiente estequiométrico. Tá? Ele é obtido durante o balanceamento da equação. Qual é a função do coeficiente? É dizer quantas moléculas dessas substâncias são necessárias para que essa reação ocorra. Então, essa reação está me dizendo o quê que tem aqui no quadro? Que uma molécula de N2 vai reagir, o sinalzinho de mais, reage com 3 moléculas de H2. Setinha significa formando 2 moléculas de NH3. Quer dizer, uma molécula de gás nitrogênio, reage com 3 de gás hidrogênio, formando 2 de gás amônio. É isso que significa o que está escrito nessa equação química. Esse número é importante porque você tem que utilizar ele no cálculo, por causa que ele indica quantas moléculas estão participando do processo. E é um valor fundamental, tá? Porque quando a gente faz o cálculo geral, a gente determina para uma molécula, certo? Aí você vai ver quantas estão sendo utilizadas na reação. Prestem atenção aqui, ó. Ele está me dizendo que 3 mols de gás hidrogênio estão reagindo com 2 de amônio. Como ele está comparando massa com massa, então aqui a gente vai colocar o cálculo da massa molar. A amônia, pessoal, a massa da amônia, eu vou até colocar bem aqui, vou colocar o valor logo, 17 gramas por mol. E a massa do gás hidrogênio, a massa molar, é 2 gramas por mol, tá bom? Se eu estou comparando massa com massa, eu vou escrever a massa. Qual é a massa do gás hidrogênio? 2 gramas por mol. E eu vou colocar vezes 3. Por quê vezes 3, professor? Simples. 2 gramas por mol é a massa de uma molécula. Só que nessa reação, quantas moléculas participam? 3. Por isso que eu tenho que multiplicar por 3, tá? Então, 2 vezes a massa da amônia, que é 17 gramas por mol. Reparem que eu multipliquei a massa da amônia por 2, porque nessa reação, aquele número 2, o coeficiente bonitinho que está ali, ele está me dizendo que 2 moléculas de amônia participam desta reação. Por isso que eu tenho que multiplicar por 2, porque 17 gramas é a massa de uma molécula, tá certo? Bom, já montei o esqueminha, porque na regra de 3, deixa eu voltar bem aqui, ó. Não tem isso aqui que eu pedi para vocês anotarem? Isso daqui eu uso como referencial, ó. Certo? E eu estou dizendo que 1 mol equivale à massa molar. Foi por isso que eu escrevi as massas molares das 2 substâncias embaixo delas, porque eu posso utilizar a massa molar de uma substância comparando com a outra para determinar uma massa de uma possível reação, montando uma regra de 3, certo? Então, em cima eu monto o referencial e embaixo eu coloco o valor que a questão forneceu. A questão quer saber o seguinte, ó. Se 3 vezes 2 gramas por mol de gás hidrogênio formam 2 vezes 17 gramas por mol de amônio, aí ele botou aqui, ó, 3 gramas de hidrogênio produz quanto? X. Certo? Isso é a regra de 3, onde a gente vai fazer agora aqui, ó, o famoso meio pelos extremos. Multiplica esse com esse e esse com aquele dali. Tá? Como é que fica? Vamos lá? Fica o seguinte, ó. 3 vezes 2 dá 6, e tem um x ali, né? Então fica 6x é igual. 17 vezes 2 dá 34. E está multiplicando por 3, né? Então vai ficar, ó, 34 vezes 3. Certo? Aí fica 34 vezes 3 dá 102. Então fica 2x é igual a 102.
Como está multiplicando, o 6 vai para o outro lado, dividindo. Então, x vai ficar igual a 102 dividido por 6, que vai dar exatamente 17 gramas. Quer dizer, o que é que significa? Que 3 gramas de gás hidrogênio, numa reação dessa, vai formar 17 gramas de gás amônio, quando você faz o cálculo. Certo? Pegaram a ideia do raciocínio, viram como não é muito complexo, tranquilinho? É questão mesmo de treino, aí tem que treinar bastante. Eu vou fazer o seguinte, como tem muito cálculo hoje, pessoal, nesses exemplos eu vou ficar dando um tempinho para vocês anotarem, que eu preciso que vocês anotem esses raciocínios, tá bom? Então, ó, 2 minutinhos para vocês anotarem essa resolução antes de eu fazer o próximo exemplo, tá bom? 2 minutinhos. Seguindo, gente, ó. Eu vou fazer um outro exemplo agora envolvendo massa, quando eu comparo a massa e o volume. Eu coloquei a mesma equação, tá? De novo. Qual é a diferença aqui? A diferença é que agora a questão quer saber qual o volume do gás nitrogênio que eu vou formar se eu utilizar 3 gramas de gás hidrogênio. Bom, de novo, olha o que é que eu estou acontecendo aqui. Eu estou comparando agora o nitrogênio com o hidrogênio. A diferença é que o hidrogênio, ó, é um 3 aqui na frente. No hidrogênio não tem nenhum número, significa que é 1, tá bom? Quando não aparece nenhum número, consideramos 1. Significa que uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 de gás hidrogênio. Aí ele bota, se eu tenho 3 gramas de gás hidrogênio, quanto é que eu vou formar? Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é a comparação, né? Ó. N2 está para 3H2. Show? Só que dessa vez, gente, eu não vou usar a massa. Certo? Para o nitrogênio, eu vou usar o volume. E o que foi que a gente aprendeu? Que 1 mol de qualquer coisa, na CNTP, a questão até colocou aqui, ó, na CNTP, tem 22,4 litros. Então é isso que eu vou escrever aqui debaixo da amônia. Vou multiplicar por 1, porque só tem um, né? Só tem um átomo, ó. 22,4 litros. Professor, por que você está escrevendo isso? Por causa do seguinte, gente, ó. Não se esqueçam, quando se trata de número de mols, 1 mol equivale a 3 coisas.
volume molar, massa molar e número de Avogadro. Se tem 1 mol de gás nitrogênio, esse 1 mol equivale a 22,4 litros. Pronto. Isso é padrão. Tá? Só que eu estou comparando com massa. Aí eu multiplico 3 vezes a massa do gás hidrogênio, que a gente já sabe da questão anterior, que é 2 gramas por mol, tá? A massa do gás hidrogênio. Professor, na questão anterior você botou massa e massa. Agora volume e massa, dá certo? Gente, funciona desde que cada unidade fique no seu lugar. Por exemplo, reparem que no gás de nitrogênio eu estou usando volume. Então embaixo dele o resultado que vai aparecer vai ser de volume. Se do outro lado eu coloquei 3 vezes 2 gramas por mol de gás hidrogênio, eu não posso botar volume aqui embaixo, por exemplo. Porque aí vai dar errado o cálculo. Isso aqui, ó, não pode, tá? Eu tenho que usar somente massa. E a questão me falou o valor, ó. 3 gramas. Então eu vou colocar aqui, ó. 3 gramas. Professor, e esses exemplos, esse número de cima, 22,4, eu tiro da onde? O 22,4 é daquela relaçãozinha que eu mostrei agora há pouco, ó. Aqui. 1 mol de qualquer coisa é igual a 22,4 litros. 6 vezes 10 é 23. E a massa molar da substância, que geralmente vem na questão, ou ela fornece as condições para você calcular. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Aqui vai ficar o seguinte. 3 vezes 2 aqui, né? Que vamos fazer aqui, ó. O seguinte, o meio pelos extremos, tá? 3 vezes 2 dá 6, então fica 6x é igual a 22,4 vezes 3, que é a massa ali que a gente encontrou, tá bom? Vamos ficar aqui 6x é igual a 66,3 quando multiplicar aqui. Claro que o 6 vai para o outro lado dividindo, então x vai ser igual a 22,1 litros. Ok? Show? Tranquilinho, meu povo? Viu como é susto o raciocínio? Questão de análise. Agora aqui, eu digo para vocês, tem que treinar. Se não treinar, meu povo, fica complicado. Eu vou até fazer uma brincadeira com vocês. Ó, esse assunto, eu considerei que eu aprendi ele depois que eu respondi 200 questões. Uma vez eu falei isso numa sala, o aluno pulou, foi longe. 200 questões, professor, Deus me livre. Eu só estava brincando. Brincando, gente. Claro, se você pegar algumas questõezinhas e treinar, logo, logo você pega a ideia e vê como fica fácil, tá bom? 2 minutinhos, anote essa resolução, porque eu quero que vocês tenham, pelo menos essas 3 questões, os 3 exemplos que eu vou fazer, eu quero que vocês tenham anotado para você pegar como referência quando for fazer outros exemplos quando estiver estudando em casa, tá bom? Pois 2 minutinhos nesse aqui.
Então, meu povo, agora vamos comparar o cálculo estequiométrico envolvendo massa e número de mols. Olha aqui a diferença. A questão quer saber qual o número de mols de gás nitrogênio se eu reagir com 10 gramas de gás hidrogênio, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, ele está comparando esses dois aqui, ó. Quer dizer, 1 mol de gás nitrogênio interagindo com 3 mols de gás hidrogênio. Show? Em primeiro lugar, pessoal, não se esqueçam de um pequeno detalhe aqui. Como ele está falando número de mols, eu vou escrever o número de Avogadro aqui no nitrogênio, que é 6 vezes 10 elevado a 23, né? Que é esse número aqui com potência de 10. E como ele está comparando com massa, eu vou colocar aqui 3 vezes 2 gramas por mol, que 2 gramas por mol é a massa do gás hidrogênio. E esse 3 aí é o número de moléculas. Ok? Então, ó, ele quer saber quantas moléculas tem, tá? Comparando pelo número de Avogadro. Não, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu facilitar a nossa vida. Né, deixa eu tirar esse número aqui. Agora que eu fui ver, ó, eu fui ler com calma. Ele botou número de mols, olha, colocando número de Avogadro. Então aqui é 1 mol. Por quê? 1 mol, pessoal, de gás de nitrogênio. Tá vendo esse númerozinho aí na frente? 1. A gente coloca só o 1, viu? Eu ia colocando o número de Avogadro, ia fazer outro cálculo aqui, ó. Ainda bem que eu olhei a questão de novo. Então, esse 1N2, esse número 1 na frente é 1 mol, tá? E esse 3 na frente do hidrogênio são 3 mols. O que é que significa? Que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, ok? Então, ó, aqui a gente coloca a massa embaixo, ó. 10 gramas está para X. Como é que fica o cálculo? 3 vezes 2 é 6, ó. 6x é igual a 10 vezes 1, 10. Aí quando você fizer 10 dividido por 6, vai dar igual a 1,6 mols. Quer dizer, 10 gramas de gás hidrogênio precisa de 1,6 mols de gás de nitrogênio para poder reagir. Reparem que eu estou só mudando as unidades para vocês verem como funciona. Você sempre pode usar qualquer uma delas sem problema nenhum. Vou dar 2 minutinhos aqui e aí eu vou fazer algumas questões. Aí nessas eu não vou dar tempo não, tá? Quem tiver pelo YouTube tira print. E o pessoal pelo IPTV, eu só quero que vá pegando um raciocínio. Essas aqui eu estou dando tempo para anotar, porque eu quero como referencial, tá, gente? Então lá.
eu coloquei um cálculozinho. O problema é que como tem tonelada aqui, às vezes o pessoal acaba se espantando. Mas não se espante não, tá, pessoal? Tonelada é fácil de converter, porque a gente tem que utilizar a mesma unidade. Como a gente trabalha com grama por mol, então o valor embaixo sempre tem que ser em grama, viu? Como tá vendo aqui, a questão botou ó, cerca de 5 toneladas aí, que a gente já tem que tomar cuidado, tá? Bom, olha a questão aqui, diz, segundo uma pesquisa realizada no final da década de 90, lançava diariamente 5 vezes 10 a 3 toneladas de monóxido de carbono, que é o famoso CO. A massa do monóxido de carbono, gente, é 28 gramas por mol, tá bom? A questão não forneceu, mas eu estou fornecendo aqui que era para estar, que tem que ser fornecido esse valor, tá bom? Aí ele pergunta, qual o número de moléculas que foi lançado que tem nessa massa bem aí? Você tem que lembrar que um mol, ele equivale à massa, que é 28 gramas por mol, e também equivale ao número de Avogadro, que é o número de moléculas, que é 6 vezes 10 a 23. Então, ó, 1 mol de CO tem esses dois dados aí. A massa molar dele, que é 28 gramas por mol, e 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certo? Aí a questão diz, se eu lancei 5 vezes 10 a 3 toneladas, quantos átomos foram lançados? Você tem que lembrar, gente, ó, que uma tonelada são 1000 quilos, ok? E lembrando que 1 quilo são 1000 gramas. Por que eu estou fazendo essa relaçãozinha? Porque ó, daqui para cá ó, é 10 elevado a 3 e aqui também. Então, no total, vai ser 10 elevado a 6, né? 3 com 3, 6. Então, como é que vai ficar o valor aqui embaixo? Eu vou colocar 5 vezes 10 elevado a 3, só que para me transformar tonelada em gramas, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 6, tá? Está para X. Eu botei esses vezes 10 elevado a 6, gente, foi para poder transformar em grama, tá? Porque se eu estou usando grama em cima, tem que ter grama embaixo também, tá bom? Aí na hora de fazer o cálculo fica 28x é igual 5 vezes 6 dá 30. E quando é potência, pessoal, é só somar, tá? Ó, 3 com 6 dá 9 e 9 mais 23 dá 32. Então a gente coloca aqui, ó. Show? 32. Agora é só dividir. Vai ficar, ó, x é igual a 30 vezes 10 elevado a 32 dividido por 28. Quando dividir isso aqui, vai ficar 1,08 vezes 10 elevado a 32 moléculas de CO que são liberadas na cidade de Belo Horizonte. Antes que alguém se assuste, professor, que números estranhos são esses? Gente, quando eu estou fazendo as questões em sala com os alunos, eu boto qualquer questão, não me importo com o valor não. Agora, é claro, em prova a gente coloca um valor mais tranquilinho para ficar mais fácil de calcular, né? Porque na prova a gente já dá uma ajustada nos valores. O que eu quero que você pegue é o raciocínio, tá bom? Como é que eu comparo? Eu comparo quem com quem? Que tipo de valor, a unidade? É isso que me interessa no momento. Show? Pegaram a ideia? Viram como é simplesinho? Tranquilo demais? A base é você comparar o mol. Como o nosso tempo está um pouco curto, eu não vou responder essa questão aqui agora. Eu vou só lembrar isso aqui a vocês. Ó, um mol, certo? Equivale à massa molar da substância, ao volume molar, que é 22,4 litros, e ao número de Avogadro. Então, eu posso comparar todos esses valores da maneira que eu quiser para encontrar o cálculo correto, o valor correto numa estequiometria, em uma equação química, beleza? Próxima aula eu ainda vou continuar com esse assunto, fazer mais exercícios.
gravar, garantir que a gente aprenda bem, tá certo? Queria agradecer a vocês, que o nosso tempo está encerrando. A quantidade de poros aqui, a gente fica muito feliz quando vê tanta gente assistindo a aula, tá? Então, um grande abraço para todos vocês, gente. Boa noite. Até mais. Até a próxima semana. Tchau, tchau.